Aleluia. Obrigado, Pai. Toda honra, toda glória nós damos a Ti. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, pela Tua bondade. Obrigado pela Tua misericórdia, Senhor. Nós adoramos o Teu nome, Jesus. Nós erguemos o Teu nome sobre todo nome. Ninguém é maior do que o Senhor neste lugar. Tu és entronizado no nosso meio, Senhor. Na Tua presença há abundância de alegria. Na Tua presença nós somos curados. Na Tua presença nós somos transformados. Na Tua presença, Senhor, o impossível se torna possível. Na Tua presença famílias são transformadas, milagres acontecem. E nós queremos nessa noite reconhecer a Tua presença neste lugar. Nós queremos Te adorar, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nós e através de nós. Aleluia. Obrigado, Senhor. Toda glória, toda honra seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor já está à vontade entre nós. Fala conosco. Vence, nos ensina, queremos ouvir a Tua voz que transforma, a Tua voz que nos tira de uma realidade e nos estabelece em outra, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu me submeto incondicionalmente a Ti. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Amém. Deus abençoe você. É bom poder estarmos aqui nessa noite de ceia, né? Aleluia. Glória a Deus. Muito bom poder estarmos aqui nessa noite de ceia. Podemos reconhecer a morte e a ressurreição. Reconhecer que Ele morreu, mas que Ele ressuscitou. Que na cruz Ele se identificou comigo e na ressurreição eu me identifiquei com Ele. Se eu paro o evangelho na cruz, eu paro na fraqueza. Muitos pregadores pararam o evangelho na cruz. Não existe evangelho sem cruz, mas a cruz não é o fim do evangelho. Eu sei que quando falo isso eu apanho na internet. Não existe evangelho sem cruz, mas a cruz é a porta de entrada, não o fim. Na cruz está a minha fraqueza, na ressurreição está o meu poder. 1 Coríntios capítulo 15 diz: crucificamos em fraqueza, ressuscitamos em poder. Se a nossa mentalidade para na cruz, nós focamos na nossa fraqueza. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, a fraqueza precisa gerar poder. Nós podemos pegar isso e falar sobre a fraqueza, sobre pastor, mas e a fraqueza? Então, a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Vocês estão aqui, não? Amém. Escute, na cruz Ele se tornou como eu era. Na ressurreição eu me tornei como Ele é. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Não existe evangelho sem cruz. Eu estou ratificando isso. A cruz é a porta de entrada. Você precisa andar mais 3 dias após a cruz. Porque se o evangelho se finda na cruz, não tinha por que ter ressurreição. E Paulo disse: se não há ressurreição, a nossa fé é vã. Se não há ressurreição, comemos e bebemos, que amanhã talvez morreremos. Abra sua Bíblia em Efésios comigo. Efésios capítulo 2, me espera lá que eu já vou. Efésios capítulo 2. Quando você olha para o novo pacto, para a nova aliança, você vê um paradoxo. Você vê o paradoxo do sim e do ainda não. Quando nós olhamos para a nova aliança, nós vemos em algum momento coisas feitas e coisas acontecendo, que nós estamos e que nós estamos indo. E para muitos isso é uma dificuldade de entender. É ou será? Sou ou você?
Estou ou vou chegar? E quando nós tutibiamos, oscilamos nesses dois pensamentos, porque se você acredita que vai ser, não tem como você assumir quem você é. Se você acredita que vai ser, não tem como assumir que você é. Se você acredita que ainda vai estar, você não vive como se já estivesse. Efésios 2:8. Efésios 2:8 diz assim: preste atenção nos tempos verbais. Se tem uma coisa que nós ensinamos aqui nessa casa durante muito tempo, foi tempos verbais. Qualquer pessoa que lê a Bíblia no tempos verbais já vai ter um monte de revelação, tá? Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça serei, pela graça sois, passado, presente e futuro. Opa, gente, aula de português, pelo amor de Deus. Passado, presente ou futuro? Presente. Pela graça sois. Diga, eu sou salvo. Diga, eu sou salvo. Agora vá lá para Lucas 21:19. Lucas 21:19. Lucas 21:19 diz: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Pela graça eu sou salvo, mas eu preciso de perseverança para trazer a minha alma. Tá, mas eu preciso trazer minha alma para onde? Para o lugar da minha salvação. Pela graça eu sou, mas é na perseverança que eu ganho. Só que, se eu não entender, ou se eu não caminhar a partir de quem eu sou, eu vou trabalhar para que eu me torne. Se eu não tenho consciência de quem eu sou, eu vou trabalhar para que eu me torne. Escute, eu não trabalho pautado no que me falta, eu trabalho pautado no que eu tenho. É pautado em quem eu sou que eu estou me tornando. É pautado para que eu recebi, que eu estou possuindo. É pautado em aonde eu estou, que eu estou indo. Para onde que você está indo? Para onde eu estou? E aonde você está? Assentado com Ele nas regiões celestiais. Então, o que é a nova aliança? O que é a realidade da cruz? A realidade da cruz me estabelece numa realidade espiritual, o qual a minha alma precisa de uma jornada para chegar. Preste atenção nisso, gente. Deixe o Espírito Santo ministrar seu coração. A realidade da cruz me estabeleceu espiritualmente numa realidade que nada mais vai acontecer. A cruz me estabeleceu, pastor, eu vou morar no céu. Há controvérsia. Você só vai para lá se já está. Se não está, você não vai. Então, para onde eu estou indo? Para onde eu já estou? Quem eu estou me tornando? Quem eu já sou. Quando Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: aquele que começou a boa obra é fiel para completar. A gente desenvolve uma pedagogia que Deus está fazendo algo. Não, tudo que está em processo é alma. Tudo que está em realidade é espírito. Obrigado, Moisés. Nessa altura, um glória já salva a mensagem. Escute, tudo que é espírito é realidade. Tudo que é alma é processo. Agora, por mais que a minha alma esteja no processo, ela não define minha realidade. O que define? Eu sou espírito, possuo uma alma e habito no corpo. Com o meu espírito eu estou, a minha alma está indo e o meu corpo vai chegar. A realidade, o que me define é o meu espírito. O meu espírito é enfermo ou curado? Então a minha alma precisa chegar no lugar de cura.
meu espírito vai ser abençoado ou foi abençoado com toda sorte de bênção? Então, se eu sou abençoado no espírito, a minha alma precisa trilhar uma jornada como se ela já fosse, não do que ela vai ser. Você não recebe a bênção quando ela se manifesta. Você recebe a bênção quando você crê. Você não recebe uma bênção quando você recebe. Você não é abençoado quando você recebe a bênção. Você recebe a bênção quando você crê. E você desfruta dela quando ela se manifesta. Agora, o fato dela não ter se manifestado não significa que você não é abençoado. Porque eu não sou abençoado por uma manifestação física. Eu sou abençoado por uma realidade espiritual. É o que aconteceu no mundo do espírito que resolveu a minha situação. É o que aconteceu no mundo do espírito que me estabeleceu. É o que aconteceu no mundo do espírito que definiu quem eu sou. Por exemplo, eu sou santo no espírito. E nunca serei mais santo no espírito do que eu já sou. O espírito que Deus vivificou é santo. Mas a alma está no processo de santificação. Agora, para onde que a alma está indo? Para onde meu espírito já está? Todo o processo de santificação é na alma. Toda a realidade da tua santidade é no espírito. Preste atenção. Todo estado de justiça está no teu espírito. Todo estado de justificação é um processo na sua alma. Então, como é que um cristão deve viver? Ele deve entender, ele não pode ignorar o processo, mas ele não pode anular a realidade. Ele não pode fazer do processo a sua realidade. A sua realidade é no espírito. O processo é para que você chegue no lugar da realidade. O processo é para que eu chegue aonde já está feito, aonde eu já sou, aonde eu já tenho. Por quê? Porque eu sou o que sou no espírito. Eu tenho o que eu tenho no espírito. Eu posso o que posso no espírito. A nossa vitória na cruz foi na alma ou no espírito? No espírito, eu me tornei mais que vencedor sobre o diabo. Na minha alma, eu preciso vencer essa batalha. Ei, deixa eu falar uma coisa aqui para dar mais problema ainda. Não existe guerra espiritual. Isso vai me dar um problema. Não existe guerra espiritual. A guerra foi vencida na cruz do Calvário. Jesus triunfou, a guerra foi vencida. O que existe é uma batalha mental. Então você está falando que o diabo não existe. Ele existe para trabalhar na sua mentalidade, nos seus pensamentos, no seu sistema de crença. Mas a guerra foi vencida. O que é uma guerra? São dois países. O que é uma batalha? São dois soldados. Dá para entender não? Rússia e Ucrânia. Suponhamos que a Ucrânia vencesse a Rússia, ok? Quem venceu? A Ucrânia. Agora, pode acontecer que algum soldado da Ucrânia tenha perdido um braço, tenha perdido uma perna, ok? Mas a guerra foi perdida? Não, a guerra foi vencida. A batalha trouxe danos. O que muitos cristãos não entendem é que eles estão numa batalha, não numa guerra. Então é baseado no que Cristo venceu que eu desenvolvo uma mentalidade de vencedor. É baseado na vitória de Cristo sobre o inferno que eu ando em vitória sobre o inferno. Eu não estou tentando vencer o diabo, não. Eu estou tomando consciência que o diabo foi vencido. Eu não consegui entrar na mensagem ainda, mas vai dar certo. Eu não estou tentando vencer. Eu sei que você não é comum você ouvir isso, mas eu não estou tentando vencer o diabo. Se eu piorar mais ainda, eu não estou tentando vencer o pecado. Eu estou crendo que o pecado foi vencido na cruz do Calvário e sobre a vitória de Cristo. O que a Bíblia diz? O pecado não terá domínio. Por que ele não tem domínio? Porque Jesus venceu. Então, quanto mais, preste atenção, quanto mais consciência de pecador eu tenho, mais eu peco. Porque o padeiro faz pão e o pecador peca.
Então, se eu acordo todos os dias pensando que eu sou um pecador, eu vou pecar pela fé. Agora, se eu acordo todos os dias crendo que Jesus é o meu Salvador, é a minha santidade, baseado no que Ele fez, eu ando em vitória sobre o pecado. Estão entendendo isso? Eu sei que você está acostumado a ouvir na internet tudo invertido. Eu sei que a gente ouve o seguinte: se a gente se arrepender, vem um avivamento. Eu gosto de pensar que se vir um avivamento, a gente se arrepende. Se a gente se arrepender, vem um avivamento. Não, se vir um avivamento, a gente se arrepende. Porque não é você que atrai Deus, é Deus que atrai você. A Bíblia diz, se eu não me engano, em Romanos: ou ignorais que é a bondade do Senhor que vos conduz ao arrependimento. Então Ele não veio quando você se arrepende. Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Por que éramos? Por que a Bíblia está dizendo que você era? Pastor, então eu estou vivendo uma vida de pecado. Se arrependa, lava-se no sangue do Cordeiro e comece a dizer para Jesus: Jesus, eu não consigo vencer isso, mas eu creio que o Senhor venceu. E é baseado no que o Senhor fez que eu quero andar em vitória. Eu encontro um monte de pessoas dizendo: eu não consigo vencer o pecado. Eu falo: parabéns, eu também não. Porque se você conseguisse vencer o pecado, Jesus não precisaria ter vindo. Jesus veio para fazer o que você não tinha condições de fazer. Então é baseado no que Cristo fez que eu desenvolvo essa mentalidade. A minha alma tem sentimentos, ela tem emoções, mas o meu espírito tem realidade. O problema é que o nosso evangelho, ele é para nos emocionar e não para nos posicionar. Nós vivemos um evangelho para nos emocionar no domingo à noite, mas na segunda nós estamos no mesmo lugar. O senhor é contra a emoção? Não, eu sou contra a emoção. Eu sou a favor de que a emoção entre na realidade espiritual. Por quê? Porque, presta atenção, a alma foi criada para ler, interpretar e expressar. A alma foi criada para ler, interpretar e expressar o espírito. É para isso que ela foi criada. Ela precisa viver a partir da realidade do espírito. Só que quando o homem pecou, a alma entrou numa posição de independência. E aí ela começou a viver de fora para dentro. E de fora para dentro tudo é carência. De fora para dentro tudo é consumo. De fora para dentro tudo é necessidade. De dentro para fora tudo está resolvido. Tudo está pronto. Tudo está feito. De fora para dentro eu consumo a minha esposa. De dentro para fora eu derramo sobre ela. De fora para dentro eu procuro alguém para me dar. De dentro para fora eu procuro alguém para dar, porque eu já recebi. De fora para dentro eu não sei se eu perdoo, mas de dentro para fora, como eu fui perdoado, eu não tenho outra coisa dentro de mim a não ser perdão. Por que a Bíblia diz que é a melhor coisa dar do que receber? Porque quem precisa receber, quem está na posição de receber está em necessidade. E quem está dando está em posição de quem tem, de quem já recebeu. Então eu preciso viver uma vida a partir de quem já recebeu, a partir de quem já é. Preste atenção. Eu preciso conhecer a realidade do meu espírito para que eu possa trabalhar nas estruturas da minha mente. Eu preciso saber quem eu sou para trabalhar nas minhas emoções. Todos os meus pensamentos e sentimentos precisa ser pautado na realidade do meu espírito. O que você está pensando é uma verdade no seu espírito ou não? Se não é uma verdade, você deveria rejeitar. A doença que o médico diz que você tem está no seu espírito? Está no seu espírito? Não. Então você não deveria aceitar como sua. O divórcio é uma realidade no seu espírito? Então você não deveria aceitar ele nunca como um pensamento. Por quê? Porque eu vivo a partir de quem eu sou no espírito, não do que eu estou sentindo na minha alma. Eu não vivo pautado no que eu sinto. Escute, sentir é bom. Eu gosto do mover, eu gosto da presença. Mas o problema é que nós estamos vivendo um evangelho emocional, não espiritual. As nossas emoções precisam ser atraídas para a realidade do meu espírito. Chore fundamentado em quem você é, não no que você queria ser.
chore fundamentado no teu casamento que foi restaurado, porque você vê assim no mundo espiritual, e fundamentado no que aconteceu no mundo espiritual, você desfruta. Chora, chore fundamentado na cruz que te curou, e baseado na cura, você chora, você desfruta, você se alegra. Escute, nós precisamos parar de ter um evangelho fundamentado na queda. Nós precisamos ter um evangelho fundamentado na morte e ressurreição, porque senão nós nos tornamos pregadores do diabo. Nós não trabalhamos para o diabo. O evangelho, o cristianismo não é sobre o diabo. O cristianismo é sobre o Cristo que venceu, o Cristo que morreu, o Cristo que ressuscitou, o Cristo que ascendeu aos céus, o Cristo que está sentado à direita do Pai. Esse é o evangelho. Nós somos portadores das boas notícias, não dos bons conselhos. Tim Keller, um teólogo americano, diz: o evangelho não são bons conselhos, o evangelho é boa notícia. Eis que vos trago notícias, eis que vos trago boas notícias de grande alegria. Um menino nos nasceu. Irmão, se tem alegria no nascimento, você imagina na morte e na ressurreição. Sabe como é que a gente deveria se reunir aqui domingo à noite? Para celebrar e fazer festa. Festa para quê? Porque, queridos, dançar depois que o mar se abriu é fácil. Eu quero ver dançar com ele fechado. Tocar tamborim igual Miriam tocou depois que o mar se abriu. Mas essa não é a fé. A fé não celebra depois que se manifesta. A fé celebra a realidade do mundo espiritual. É por isso que quando eu não creio, eu peço. Quando eu creio, eu agradeço. Quando eu não creio, eu peço. O senhor está falando que é errado pedir? Não, se você não crê que já é seu, peça. Mas peça até ter certeza que já recebeu. Depois de ter certeza aqui dentro, não peça mais, só agradeça. Da onde saiu isso? David Yong Shu, quarta dimensão, está lá. Se a heresia não é só minha, tem dele também. A Bíblia diz em Romanos: com o coração crê e com a boca se confessa. A gente usa esse texto para salvação, mas esse texto é verdade para toda e qualquer realidade. Com o coração eu creio e com a boca eu confesso. Confesso que Ele é meu Salvador também. Com o coração creio, com a boca eu confesso que eu sou curado. Com o coração eu creio, com a boca eu confesso que eu sou abençoado, que eu sou... A tua boca precisa confessar o teu coração. Por quê? Quem não tem a sua mente não ganha a sua boca. Só ganha a sua boca quem tem a sua mente. Essa é a realidade da vida cristã. Pastor, para onde o Senhor está indo? Para onde eu já estou? Isaías 45, 46, ele diz: eu sou Deus que anuncia o fim desde o princípio. A Bíblia diz em Efésios 1:4 que Ele nos elegeu nele quando? Quando? Você foi eleito nele. Sabe, pastor, eu pensei que eu tinha sido salvo no dia que eu ergui a mão. No dia que você ergueu a mão foi o dia que você entendeu. O dia que você ergueu a mão não foi o dia que Ele te recebeu. Não, não. No dia. Por que a Bíblia diz que Ele morreu pelo pecado do mundo? Ele morreu pelo pecado do mundo ou não? Morreu pelo pecado do mundo ou não? Então o mundo está salvo? Sim e não. O mundo está salvo ou não está salvo? O preço foi pago. Mas você só desfruta quando você aceita e reconhece que foi pago. Então todo mundo está salvo? Tá. Só que nem todo mundo vai desfrutar da salvação. Escute, eu não falei que todo mundo vai embora para o céu. Não falei isso não. Eu falei que Jesus pagou o preço pela salvação de todos. E à medida que eu reconheço, eu desfruto. Como foi que os homens da antiga aliança foram salvos? Salvos, olhando para o futuro. Eles foram salvos por algo que aconteceria há 2000 anos atrás. Não é isso? Que no caso para eles era o futuro. Nós fomos salvos olhando para o futuro ou olhando para o passado? Para eles era algo sobre
Para eles era algo que iria acontecer. E para nós? Então eles foram salvos no cartão de crédito. Nós fomos salvos no cartão de débito. Por que eles foram salvos no cartão de crédito? Porque eles creram, isso foi imputado como justiça, e Jesus só pagou a fatura 2000 anos atrás. Então, todo homem da antiga aliança, toda mulher que foi salvo no cartão de crédito, salvo sobre algo que iria acontecer. Nós não fomos salvos no crédito, nós fomos salvos no débito. Quando você crê, já está pago. Você está vendo? Essa é a realidade. Ele sim, como Lucas disse, a viúva pobre, ela não tinha o Espírito. Por mais que está em Mateus, em Lucas, ela ainda não tinha nascido de novo. Por que que Jesus disse que nascido de mulher não tem ninguém maior que João? Eu demorei anos para entender isso. Nascido de mulher não tem ninguém maior que João, mas o menor no reino é maior que ele. Porque o reino é uma questão de novo nascimento. E por mais que João foi grande, mas ele foi grande, mas não viveu o novo nascimento. Você que nasceu de novo, tem o Espírito habitando em você, morando em você, tem a realidade do Espírito dentro de você. Abra sua Bíblia comigo, em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Ah, Jesus, obrigado. Pastor, é tão difícil viver isso que o senhor falou. Não, difícil é acreditar que algo vai acontecer quando na verdade já aconteceu. Isso é que é mais difícil. Difícil é você querer que a sua esposa faz comida quando a panela está no fogão. Isso é que é difícil. Difícil é você esperar que algo aconteça quando aquilo já está feito. Isso é que é difícil. Mas entender a jornada da alma sobre uma realidade do Espírito, não. A fé é, não será e não foi. A fé é. Por que ela é? Porque ela é presente, ela é agora. Quando é que eu creio? Agora. O milagre é quando? É agora. Vamos lá. Atos capítulo 10, versículo 9. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro a um eirado por volta da hora sexta, meio-dia, tá? A fim de orar, tá? Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxodo. Para aí, olha para mim. Aqui, Atos capítulo 10 está falando de Cornélio, que tem uma visão, uma visitação dos anjos, manda chamar Pedro. Cornélio era gentil, ok? Nós sabemos que os judeus não se misturavam com os gentios. E Pedro estava hospedado em casa, numa casa, e ele, tudo indica que ele estava em jejum. Tudo indica, não posso afirmar, tá? Mas tudo indica que ele estava em jejum. Na hora sexta, meio-dia, ele teve fome, e ele sobe ao eirado para orar, talvez para entregar o jejum. E enquanto ele está orando, ele tem um êxtase. Diga êxtase. O que é o êxtase, queridos? É algo sobrenatural que acontece na nossa mente. Não dá para definir um êxtase como uma doutrina. Um êxtase pode ser um sentimento maravilhoso, pode ser uma visão, pode ser um arrepio. Não dá para definir com uma palavra o que é um êxtase. Um êxtase é uma visão, é um sentimento, é um arrepio, é uma glória. Pastor, eu fui tomado, aleluia. Um êxtase, glória de Deus, um êxtase. Eu tive visões, eu vi anjo, algo aconteceu. Isso é um êxtase. Nós vemos que no êxtase de Pedro, ele teve uma visão. Presta atenção. Pedro estava orando, provavelmente em jejum, e tendo um êxtase. Tem coisa melhor do que esse ambiente, não? Presença, chapação. Vamos continuar que tem mais coisa. Então viu o céu. Opa, tem céu aberto também, querido. Que a gente às vezes fala, pega num lugar, tem céu fechado, né? A gente fala de céu fechado, o céu está fechado. Aqui não, que Pedro está com o céu aberto. Eu não sei, irmão, quem foi que costurou o céu, porque rasgou há 2000 anos atrás. Não li lugar nenhum na Bíblia que costurou.
O céu foi rasgado e está rasgado, e ninguém vai rasgar, ninguém vai costurar. O véu rasgou de cima a baixo. Sabe o que Deus estava dizendo? Não é você que rasga para chegar até mim, é eu que rasgo para que eu possa ir até você também. Então os céus estão abertos, Pedro está orando, preste atenção, irmãos, Pedro está orando, Pedro está tendo êxtase, provavelmente está em jejum. Versículo 11, novamente. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. Ouviu-se uma voz do céu que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Quem está falando com Pedro aqui, gente? Quem está falando com Pedro aqui? Deus. Pedro está orando, céus abertos, tem algo descendo dos céus, né? Os irmãos cantando, tem anjos descendo neste lugar, né? Tem anjos voando neste lugar, subindo e descendo em cima do altar, né? Não sei se a igreja subiu ou se o céu. É isso que Pedro está tendo aqui. Ele está tendo esse extra. E de repente ele vê um lençol dos céus, amarrado pelas 4 pontas. Deus está colocando uma mesa para Pedro e está dizendo: Pedro, mata e come. 14. Mas Pedro replicou, está repreendido em nome de Jesus. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa comum e imunda. Pela segunda vez a voz me falou: ao que Deus purificou não consideres imundo. Versículo 16. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Presta atenção. Esse é o nosso texto-chave da mensagem. Isso não significa que eu vou muito longe. Eu já preguei a metade, quero fechar com esse texto. Pedro está orando, amém? Provavelmente em jejum. Ele está tendo os céus abertos. Tem algo descendo dos céus, algo que está sendo entregue para Pedro. O próprio Deus está falando com ele. Só que aquilo que Deus trouxe em formato, em sombras, forma de animais, era aquilo que Pedro tinha aprendido no Levítico, no livro de Levítico, que não podia comer. Pedro tinha aprendido que aquele tipo de animal, ou de animais, não se deveriam comer. Agora, o Deus que ensinou lá atrás que ele não poderia comer, agora está falando: mata e come. Claro que aqueles animais eram uma tipologia, era uma sombra dos gentios. Aquilo era uma sombra. E Pedro está recebendo neste exato momento um chamado para ir aos gentios. Pedro está sendo separado para ser o apóstolo dos gentios. Então Pedro está tendo uma visão, está debaixo de oração. Está faltando presença? Não, na vida de Pedro. Está faltando céus abertos? Não. Está faltando êxtase? Não. Tá, eu quero a presença. Quantos querem uma presença gloriosa? Eu quero também. Quantos querem viver céus abertos o tempo todo? Eu também quero. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Eu sei que você quer, eu também quero. É maravilhoso quando ele fala. Então Pedro tinha tudo isso que eu e você gostaríamos. Só tem um problema. Por tudo que ele queria, por tudo que ele tinha, a sua estrutura mental não lhe permitiu viver o que Deus tinha para ele. O problema dele não era a presença, ele estava desfrutando de algo. A presença dele não era os céus fechados de bronze, como parece que tem cultos que o céu está fechado, parece, né? O problema dele não era esse. Qual que era o problema dele? Uma mentalidade, uma estrutura. Escute, quem deu a doutrina foi Deus. Agora ele está pregando para Deus, dizendo que aquilo que Deus está oferecendo para ele é pecado. Presta atenção, quem falou que não podia comer aquilo foi Deus. Agora Deus está dando ele para comer. Ele está falando: Deus, o senhor deve ter se desviado. Só pode ser. O senhor precisa se arrepender.
Aonde foi que você não sabe que isso é pecado, Senhor? Pelo amor de Deus. A Torá diz isso. Deus, Pedro, desculpa, rapaz. Preste atenção. Olhe para mim. Nunca faça de um ensinamento uma estrutura. Nunca faça de um ensinamento uma estrutura. Deus não muda, mas se move. O que Pedro estava rejeitando foi aquilo que ele tinha aprendido ontem. E a sua estrutura mental estava impedindo dele viver algo novo hoje. Você viu o diabo nessa passagem? Não. Falou do Satanás aqui? Não. Não tem diabo aqui. O que tem é oração. O que tem é provavelmente um jejum. O que tem é um céu aberto. O que tem é a voz do Senhor. O capeta não aparece. Porque o capeta precisa trabalhar pouco, onde já existe uma estrutura formada. Nossa, daí você poderia anotar. As outras não precisa não. Mas essa você deveria. O diabo não precisa trabalhar muito, aonde uma estrutura já está formada. Escute. Olhe para mim. Você não vê com os olhos. Você não vê com os olhos. Claro que eu vejo. Não. Você vê através dos olhos. Você vê com a mente. É a tua mentalidade que determina o que você vai enxergar. Alguém está aqui ainda? Não. Eu não vejo com os olhos, não, porque eu posso olhar para a mesma coisa que você. Nós podemos olhar esse copo, eu falar como é que ele está, meio cheio ou meio vazio. Alguém vai dizer meio cheio, e o outro vai dizer meio. Qual dos dois está errado? Nenhum dos dois, não é questão de erro, é questão de mentalidade. Pedro estava errado? Não. Pedro estava errado? Não. Você sabe que não. A questão de Pedro não era erro, era estrutura. A questão de Pedro não era pecado, ele não estava em pecado. Eu quero que você entenda que algumas coisas na nossa vida não rompem, não é por causa de pecado, é só por causa de estrutura mesmo. Pega essa palavra no seu coração. Ouça a voz do Senhor falando com você. Escute. Você pode estar olhando para uma pessoa e estar vendo ela a partir de você, não a partir dela. Por que a Bíblia diz: o que depender de vós tem de paz com todos? Você não precisa que ninguém tenha paz com você. É você que precisa ter paz com todo mundo. Preste atenção. A partir, como é que eu vou colocar essa frase? A partir da inflamação, tudo é dor. Você já passou um dia na praia, aquele solzão, não é o que eu gosto. Você termina, parece que carregou concreto o dia inteiro, e alguém vem tocar em você. Aquela pessoa quer te machucar, ela queria te dar um abraço, mas o abraço dela machuca. Se eu estou ferido, eu não me permito ser amado. Porque a partir da ferida, tudo é dor. E aí, você queria me amar, mas como eu estou ferido, o seu amor me machucou. Por quê? Porque eu estou vivendo a partir da minha estrutura, não do que você fez. Escute. Pessoas saradas, pessoas resolvidas, estão protegidas de ser machucadas. Porque pessoas amadas estão prontas para amar, mesmo quando não recebe amor. Pessoas que receberam a consciência do amor de Deus, não tem outra coisa para dar, a não ser amor. O que eu disse? Que de dentro para fora tudo é plenitude, de fora para dentro tudo é carência. Se você vive de fora para dentro, todo mundo te deve.
Se você vive de dentro para fora, ninguém te deve nada. Por isso que a Bíblia diz: não deveis nada a ninguém a não ser. Por que a Bíblia não diz: olha, as pessoas te devem amor? Porque a Bíblia não é um livro de carência, a Bíblia é um livro de responsabilidade. Tem gente que prega e diz assim: olha, os humilhados serão exaltados. Aonde está escrito isso? Na Bíblia, na sua. Os que se humilham serão exaltados. Não é o que fazem com você que te exalta, é o que você mesmo decide fazer com você que te coloca numa posição de autoridade. Por isso que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou a si mesmo, se humilhou. Ninguém precisa humilhar você, você mesmo se humilha. Por quê? Porque você vive a partir de quem você é, não do que você vai ser. Em nome de Jesus, querido. Eu estou já há alguns dias me alimentando disso. São verdades que Deus está falando comigo sobre estrutura. Hoje à tarde, ontem, eu pensava sobre o que ministrar aqui, como ser pontual nessa casa, que eu respeito, que eu amo, que tem tantas pessoas novas, mas que tem tanta gente que faz parte do momento que eu estive. Eu quero que você entenda, por favor, eu gostaria de te dar uma tarefa, se eu posso pedir, medite. Dá para meditar em Atos 10 inteirinho. Mas do 9 ao 16, eu penso que nós deveríamos ter um tempo de meditação sobre isso. Por quê? Porque não é falta da presença, não é falta de oração, não é falta de um céus abertos, não é falta de ouvir a voz de Deus, é simplesmente a estrutura da minha mente, baseado no que eu aprendi, no que eu passei, que me impede de aprender ou de viver o que Deus tem para a minha vida. O que aconteceu com o lençol, gente? O que aconteceu? Foi recolhido. Você sabia que se as suas estruturas não romperem, o que Deus tem para você, Ele vai ter que dar para outro? Da onde o Senhor tirou que Ele deu para outro? Ele deu para Paulo. Paulo, que era de fato um judeu, não que Pedro não fosse, mas um fariseu. Paulo teve que ir para quem? Para os gentios. E Pedro teve que ir para onde? Os judeus, porque como ele era legalista, Robson, ele precisava caminhar no campo legalista. Existem coisas que nós estamos vivendo por opção da nossa mentalidade, não era o que Deus tinha para nós. Irmão, de verdade, não é porque eu estou pregando não, de forma alguma. Vocês se alimentam bem nessa casa, mas essa é uma palavra para você meditar, por favor. Sobre o que Deus tem como promessa para essa casa, do qual muitos de vocês foram testemunhas através da minha boca, de muitas coisas, que esse lugar seria um útero ministerial. Mas não é assim, o apóstolo ou apostolado, não que eu me considere um apóstolo, pelo amor de Deus, mas o apostolado na nova aliança é diferente da antiga. Na antiga aliança o apóstolo enviava, na nova ele vai. A estrutura apostólica muda na nova aliança. Na antiga o apostólico enviava, na nova ele vai. Esse lugar é um útero. Deus não fez promessas a mim, Deus fez promessa a nós e a todos que estão debaixo. Quando eu falo nós, não só os do passado, porque Jesus em João 17 orou por você e você não estava lá. Não oro só por este, mas por aqueles que o Senhor vai me dar. A toda a promessa que Deus fez sobre este lugar, as promessas ainda não venceram, não foram ultrapassadas. Não foi por causa de um homem chamado Ricardo ou de uma família. Deus deu não por causa de mim, apesar de mim, Ele deu para nós. Ele deu para nós. Eu só quero que você entenda que o que tem nos impedido de entrar no lugar, e olha o que eu falei, o que tem nos impedido é uma estrutura mental. Escute, o diabo não ofereceu um prato, como diz os pentecostais, uma bandeja, foi o próprio Deus que estava oferecendo algo. Mas a estrutura de Pedro
chegou ao ponto de questionar Deus e dizer que aquilo era pecado. Os fariseus, os escribas, estudavam os pergaminhos, sim ou não? A Torá. Será que eles nunca leram sobre Isaías? Porque Isaías é o profeta messiânico, sim ou não? O profeta messiânico é Isaías. Será que os escribas nunca leram? Claro que leram. Eles leram o livro errado ou o livro certo? Eles leram a Bíblia do diabo ou leram a Bíblia de Deus? Quando Jesus nasceu, não é ele. Deus tinha errado nas profecias, ou os conceitos deles impediu eles de reconhecer? São os nossos conceitos que nos impedem de receber o que Deus tem para nós. E Deus está dizendo: eu não quero recolher o que eu tenho para você. Eu não dispenso pessoas por idade, mas se você não mudar a sua estrutura, eu vou ter que passar para outra. Esses dias, em Asbury, Estados Unidos, numa faculdade, com um grupo de adolescentes, um fogo de avivamento foi aceso. Eu parei, chamei Deus para uma conversa, falei: vem cá, vamos conversar nós dois. Vem cá, vamos conversar. É por opção que o Senhor quer usar os jovens, ou é por falta de opção? O Senhor está querendo fazer com eles porque é uma opção do Senhor, porque se for uma opção sua, está certo. O Senhor usa quem o Senhor quiser, faz um avivamento com quem o Senhor quiser. O Senhor quer usar os jovens, os adolescentes, por opção ou porque as minhas estruturas não conseguem enxergar mais o Senhor fazendo, e o Senhor vai ter que levantar quem não sabe, mas que está queimando. Será que as minhas estruturas mentais são tão pesadas que Deus precisa chamar Samuel, porque o sacerdote Eli se acostumou com a presença, e o sacerdote Eli ficou cego, ficou surdo, e Deus precisa levantar um Samuel? Ele está dizendo: Deus teve um trabalho danado para falar com Samuel. Teve ou não teve, Cleiton? 3 vezes. Vai lá. Eli, você me chamou? Não, volta. Samuel, Eli, 3 vezes. Na 3ª vez, Eli lembra, fala: uau, em 1910, quando Deus falava comigo, era assim. Eli ensina, Cleito, como ouvir Deus. Ensinou ou não ensinou? Ensinou certo ou errado? Ensinou certo ou errado? Funcionou o ensinamento? Uau. Será que nós vamos chegar num ponto de ensinar o que é certo para os outros, mas que não funciona mais para nós? Será que nós vamos ensinar as pessoas a ouvirem a Deus, mas nós não vamos ouvir mais? Será, cara, que nós vamos ser historiadores, mas não somos mais caçadores da presença dEle? Eu não quero só saber onde Ele esteve, eu quero saber aonde Ele está. Eu não quero saber só o que Ele fez, eu quero saber o que Ele está fazendo. Senhor, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho sede. Eu não perdi o fogo, eu não perdi a paixão. Meu coração ainda queima pela presença dEle. Você pode me ver com o seu binóculo, de onde você estiver. Há 1 ano e 2 meses que eu estou aqui, me enxergue como você quiser, mas eu sei como está meu coração. Meu coração ainda queima pela presença dEle. Eu falei: Deus, por que o Senhor está usando esses adolescentes? Eu não sou contra usar eles, mas me coloca dentro. Por quê? Será que Deus vai ter que levantar um Paulo, porque um Pedro está enrijecido com o nível de estrutura que tem? Será que o que eu aprendi matou a minha sensibilidade? Será que o que eu aprendi, porque antes eu tinha uma fome
mas eu não tinha o conhecimento que eu tenho. Será que o conhecimento que eu tenho hoje que eu não tinha ontem matou a fome que eu tinha, a paixão que eu tinha, o desespero que eu tinha? Eu quero voltar, eu quero entender. Deus não tem que me dar explicação de nada, Ele usa quem Ele quer. Eu só quis dizer para Ele: eu ainda estou aqui, eu ainda estou aqui, eu não. Qual é a estrutura, qual é o padrão de estrutura que eu preciso quebrar? Olhe para você, olhe para você, olhe para você, deixa o Espírito Santo te conduzir. Qual é o padrão de estrutura que precisa quebrar? Ei, se o óculos da Viviane tivesse sujo, como é que você viria? Estaria vendo tudo sujo. A partir de um óculos quebrado, tudo está quebrado. Às vezes só precisa limpar o óculos. Às vezes esse limpar o óculos que eu estou falando é só renovar a mente. É só pisar aonde o óculos está pisando e falar: daqui eu não tinha visto não. Pastor Juscelio, nas vezes que esteve aqui, se eu não me engano, ele disse que uma pessoa que mora, quem mora em prédio aqui? Quem mora em prédio aqui? Prédio de 3, 4 andar. Escute, o endereço dos moradores que moram naquele prédio é diferente ou é todos o mesmo? O mesmo, só o apartamento que é diferente. Então todo mundo tem o mesmo CEP. É ou não é? Mas suponhamos um prédio de 18 andares. Quem mora no terceiro enxerga a mesma coisa que quem mora no 18º, Marcelo? Mas não mora no mesmo prédio, Marcelo? Deixa eu te falar. Em Cristo, todos nós moramos no mesmo CEP. Estamos no mesmo prédio. Estamos assentados no mesmo lugar. Só que neste lugar tem dimensões. Às vezes o que você não está conseguindo enxergar do andar que você está, não critique, porque você não está vendo o andar que o outro está. Às vezes eu olho para alguns homens na internet e eu falo: isso não é de Deus não, cara. Mas ele está no andar que eu não estou. Ele está vendo que eu não estou. Existem coisas que são pecados escancarados. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de movimentações diferentes. Às vezes as minhas estruturas não permitem ver. Por que Paulo diz que para o puro, para quem é puro, tudo é puro? Para quem é puro, tudo é puro. Queridos, Deus insistiu. Eu já estou encerrando. Deus insistiu 3 vezes. Nós sabemos que 3 fala de morte e ressurreição. Ele está dizendo: morra, cara. Morte e ressurreição. Ele está falando 3. Pedro, sabe o que ele estava dizendo, Pedro? Tudo que você leu na antiga aliança, você precisa passar pela cruz para que você possa entender hoje. Quer entender todo o texto da antiga aliança? Passe ele pela cruz, aí você vai entender. Se não passar ele pela cruz, você vai viver ele como se fosse regra. O sábado é um texto. O sábado que deveria ser guardado está na Bíblia, sim ou não? É bíblico ou não? É mentira ou verdade? Verdade. Mas se você não passa ele pela cruz, você guarda um dia. Mas se você passa ele pela cruz, você conhece uma pessoa que aí não é mais o sábado, é domingo, é segunda, é terça, é quarta, porque ele deixa de ser um dia e ele se torna uma pessoa. A circuncisão no órgão do homem é verdade ou mentira? Verdade. Se você não passa para a cruz, você acha que você deve cumprir uma regra, quando Paulo diz que a circuncisão é no coração. Está na hora de nós rompermos com os nossos paradigmas, com os nossos, com o nosso sistema de olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Deixa as crianças, tem gente cuidando. Tem gente, nós precisamos romper com o nosso sistema de crença.
Nós precisamos. Queridos, se você continuar lendo lá na frente, você vai ver que Paulo dá uma chamada em Pedro, sim ou não? Dá ou não? Porque Pedro, quando os judeus não estavam, Pedro fazia uma festinha quando chegavam. Por quê? Porque Pedro ainda titubeava em duas realidades. Deus quer levar você para uma nova realidade. Deus quer estabelecer você em uma nova dimensão. Eu tenho certeza, eu não estou batendo contra o sentimento. Eu estou falando que nós não podemos ter cultos apenas por uma noite. Nós precisamos ter cultos para uma vida. O que eu quero dizer é que o pecado trabalha por um momento. Uma prostituta trabalha por uma noite, mas o cristianismo trabalha por uma eternidade. O pecado é momentâneo, ele trabalha para agora. Quem peca está pensando agora. Uma prostituta trabalha por uma noite, mas o cristianismo trabalha por uma eternidade. O que eu quero dizer para você é que eu vim aqui não simplesmente fazer um mover nessa noite, ainda que a presença de Deus está real aqui. Eu estou dizendo que eu vim aqui trazer um alimento para uma vida. Eu vim aqui fazer um depósito que você vai precisar de dias para assimilar isso. Eu estou pisando aqui hoje no espírito apostólico e dizendo: vamos expandir. Expandir o que, pastor? Salão? Não adianta mudar de lugar, senão muda de mente. Primeiro, às vezes nós queremos mudanças físicas sem mudanças mentais. Então o que eu preciso? Trabalhar minha mente a partir do meu espírito. E se eu trabalho a minha mente a partir do meu espírito, a minha mente vai para onde o espírito está e o meu corpo chega depois. O meu espírito está, a minha alma está indo e o meu corpo vai chegar. São realidades. Às vezes, para que nós possamos viver uma quebra de paradigmas, nós precisamos ferir a nossa mente. Às vezes nós precisamos pisar em realidades que nós ainda não pisamos. Nós precisamos entrar em lugares que nós não entramos. Ah, Deus. Alguns meses atrás, eu fui convidado para almoçar no lugar. Almoçar? Não, fui convidado para jantar, não me lembro exatamente o que era. Eu parei na portaria, me identifiquei. O dono da casa, o empresário, já tinha me autorizado. Quando eu passei a portaria, eu comecei a passar mal. Mal, parece que virou um botão assim. Eu estava mal, deu uma angústia, deu uma tristeza. Mas eu estava bem. Foi passar a portaria. Quando eu pisei dentro, quando eu entrei dentro com o carro, eu falei: Deus, o que é que está acontecendo comigo? Ele falou: a sua alma se acha indigna de pisar aqui. Eu falei: o que eu faço? Ele falou: não aceita. Você tem total autoridade para entrar aqui. O que aconteceu com a minha alma? Ela se feriu porque eu estava pisando no lugar que eu nunca tinha pisado. Eu estou dando um exemplo de estrutura. Não é só isso, não. Você pode entrar em qualquer lugar. O que não pode é o lugar entrar em você. Você pode ter tudo, só que nada pode ter você. Esses dias eu falei para o pastor Juscelio, pastor Juscelio, a gente bate muito na teologia da prosperidade, né? Ele falou: bate. Eu falei: eu concordo, está errado. Porque o evangelho da prosperidade eu não quero não, mas a prosperidade do evangelho eu quero. Ele ficou olhando para mim. Sabe por quê? Porque a gente bate na teologia da prosperidade e ela está errada, mas a gente cultua a teologia da miséria. A teologia da prosperidade, da barganha, está errada. A dos franciscanos também está. O segredo não era a oferta da viúva da moeda, o segredo era o coração dela. O que nós precisamos é de um coração. Escute, tudo que você vive em autoridade, você governa e dá direção. Tudo que domina você é que traz direção sobre você.
Então é hora de nós entendermos que nós fomos colocados aqui para governo, para autoridade, para expansão, para sermos luz do mundo, sal da terra. Está na hora de nós brilharmos nas faculdades, está na hora de nós brilharmos nas empresas, está na hora de nós brilharmos nas escolas, está na hora de nós brilharmos em todas as esferas da sociedade, transmitindo Cristo. Está na hora de você assumir a posição que Deus tem para você. Eu não posso deixar um escravo andar a cavalo enquanto um príncipe anda a pé, porque existe escravos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como se fosse escravo. É posição. Eu não estou falando de bens, eu não estou falando de casa, eu não estou falando disso, eu estou falando de entendimento, de estrutura, de fortalezas que precisam ser quebradas na nossa vida, para que possamos governar sobre aquilo que Deus quer colocar na sua vida. Mas nós temos o nosso passado, nós temos a nossa infância, nós temos a nossa criação, nós temos os nossos abandonos, nós temos as nossas fomes, nós temos as nossas dores, nós temos as nossas dores. Você sabe como é que funciona a nossa mente? A nossa mente funciona assim: qualquer sinal da dor que um dia eu passei, qualquer coisa que vai me arremeter àquela dor, eu já rejeito na hora. Por quê? Porque no meu subconsciente tem memória. E se aquilo me machucou, quando eu tento passar perto daquilo, aquilo diz: não. O que é que eu faço, pastor? Eu fujo daquilo, ou eu me abro para aquilo que Deus está derramando e falando: mata e come. Mata e come. Eu quero te levar a uma nova realidade. Eu quero te estabelecer em uma nova dimensão. Aqui, estou falando daqui. Tudo que eu estou falando aqui, é aqui hoje. Eu não estou falando aqui. Eu não estou falando de nada de bens. Eu usei exemplos. Eu estou falando daqui. Porque não adianta você ter aqui e não ter aqui. Eu estou falando aqui. Eu sou, eu leio, eu interpreto, eu expresso, e isso se manifesta. O que Pedro não recebeu foi o que Deus não quis dar, ou foi o que a estrutura mental dele não permitiu? Porque a questão não é o que Deus não tem para você e para mim, amém? Porque o que Ele não tem eu não quero. Quantos concordam? O que Deus não tem para você, você quer? Amém, eu também não quero não. Agora a pergunta: e o que Ele tem? Você quer, Marcelo? Ok, você quer, mas a sua estrutura mental aceita? Terça-feira à noite, nós jantávamos, eu, o Cleito, a Sheila, a Andréia. Terça, né, Cleito? E eu falava para ele sobre estrutura. Nós estávamos na mesa e eu falava: isso daqui já não tem a minha estrutura. Aqui não tem a minha mentalidade. Aqui tem a mentalidade deles, que é muito melhor que a minha. Eles começaram no meu teto, mas o meu teto é o piso deles. Eles começaram daí. O teto dos pais é o chão dos filhos. Ok? É por isso que essa questão de cobertura é muito perigoso. Tem que tomar cuidado para a gente não ser cobertura. A gente precisa ser piso, porque cobertura limita, piso te permite andar. A nossa cobertura é o sangue de Jesus, mas o nosso piso são aqueles que nos dão fundamentos para a gente estar andando. Por que é lâmpada para os meus pés e luz para o caminho? Porque você precisa saber onde você está pisando, para que você possa chegar lá. Aqui já tem uma estrutura diferente, porque eles pensam melhor e maior que eu. Só que 1 ano e pouco depois, a minha mente também já não é mais a mesma. A estrutura mudou, a minha cabeça mudou, mas eu ainda tenho um receio. O pessoal do louvor pode vir, por favor, Cleiton. Mas eu ainda tenho receio, para que as minhas estruturas não me impeçam. Você sabe que quando Jesus passou na porta do templo com a jumentinha,
Ele estava passando na jumentinha e todo mundo gritava hosana nas alturas. O sacerdote estava dentro do templo orando pela vida de Jesus. Envia o Messias, envia o Messias, envia o Messias, envia o Messias. E o Messias estava passando lá fora e ele estava orando. Por quê? Eles olharam e falaram: que barulho é esse? Fica atrapalhando a oração nossa para a vinda do Messias. Nós estamos orando para a vinda do Messias. Esse povo com essa gritaria boba, tola. E o Messias estava passando lá fora. Por quê? Porque eles passaram a vida inteira, Robson, esperando algo. E quando aquilo que eles esperavam veio, nasceu, a estrutura impediu que eles enxergassem. Isso não é um absurdo, gente. Você está esperando o dia inteiro, a vida inteira esperando algo, esperando algo, esperando. Quando chega você não reconhece. Quando chega você fala: não é isso. Ei, por que a palavra de Deus ela é viva? Por que o verbo se fez carne? Porque ele não quis se tornar uma filosofia. Ele não quis se tornar uma história. Ele quis se tornar uma realidade. Não pegue a palavra de Deus que é viva e faça dela uma metodologia. Não pegue a palavra de Deus e crie uma estrutura. Permita que a palavra de Deus te alimente, gere vida, não estrutura. Menos teologia e mais realidade. Menos teologia estrutural e mais vida. Hermenêutica, homilética, grego, hebraico, aramaico, arcaico. Eu quero saber nada disso. Eu quero sentir o cheiro dele através da palavra. Eu quero ele tomando forma em mim. Eu quero entrar no lugar consciente da vida dele. E como o William disse, as pessoas sentirem a presença dele. Eu quero estar consciente, não só por um sentimento, mas eu quero entrar no lugar consciente que o reino está em mim, que a vida está em mim. E quanto mais consciência você tem da vida dele, mais ele se manifesta. Na vida você não atrai o que quer. Na vida você atrai o que é. Na vida você não atrai o que quer. Não adianta reclamar da colheita. Precisa mudar a semeadura. Não adianta reclamar da esposa. Precisa se olhar no espelho. Porque a esposa saiu de você. Se está ruim, querido, olha o molde. A tua esposa é o melhor de você, ou o pior que você tem. Essa parte a gente já não gosta mais, né? A nossa esposa é o melhor de nós, ou o pior de mim. Ai de mim. Por quê? Porque ela foi tirada de dentro de você. Adão nunca pôde reclamar de Eva, porque ela era carne da sua carne e osso do seu osso. Essa mensagem de hoje é uma mensagem para a minha vida, das estruturas que precisam romper, do meu passado, que eu digo da minha infância, da minha criação. Eu não quero ter pacto com o meu passado, eu quero ter pacto com a minha origem. Eu não quero ter pacto com o meu ontem, eu quero ter pacto com a minha eternidade. Eu quero honrar o meu ontem, eu quero honrar as pessoas que eu fiz aliança no passado, mas eu quero viver o meu propósito. Eu quero viver o meu propósito. Esses dias eu disse para Deus: o que é que o Senhor acha da gente cancelar as viagens todas? E a gente ficar só em casa nós dois. Por quê? Porque não é um púlpito. Porque não é um microfone, não é uma agenda. É simplesmente estar com Ele. É a presença dEle que me atrai, que me sustenta. Amém. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas aonde eu acho que eu já falei, não me lembro. Mas por não me lembrar eu vou falar. Aonde eu moro hoje está a 15, 20 minutos, Tânia, do lugar onde eu era criança e pedi comida na rua. Falei: Deus, o Senhor deve ser humorista. Hoje eu moro num bairro que está a 15, 20 minutos
da onde eu pedi comida na rua. Eu estava falando com o menino da igreja, ele falou: pastor, é aqui perto. Eu falei: eu quero ir lá, eu vou lá, eu vou marcar, eu quero andar nas ruas que eu andei. Para quê, pastor? Para glorificar a Deus de onde Ele me tirou. Você não é obrigado a viver no seu passado. Você não é obrigado a ficar no que falaram sobre você. Você: ah, pastor, falaram, não interessa, fique com o que Deus falou. Fizeram, não interessa, fique com o que Jesus fez. É verdade ou mentira, não interessa, é verdade, é o que Jesus fez. Não se defenda, não se justifique. Ele é a sua justiça, Ele é a sua verdade, Ele é. Se coloque de pé, por favor, por favor, por favor, por favor. Chacaramandaralabacandaralamassaie. Feche seus olhos, ore em outras línguas. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Solte, solte, solte. Vamos, 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 vamos. Shekalamandará. Recalamaçondaralamacandaralamaçouie. É isso. A bagagem do passado eu carreguei e percebi que estou preso por erros que cometi. Declare isso, declare. Condenado Era eu, era você, éramos nós. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu
Eu preciso fazer algo aqui. Eu preciso fazer. Eu quero que você se reúna em família agora. Eu quero que você se reúna em família. Do lado do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Nós vamos quebrar estruturas do nosso passado. Olhe para mim quantos instrumentos tocam. Olhe para mim. Quando você tem uma cicatriz, eu tenho uma cicatriz aqui no pulso. Vocês viram o shopping que teve problema essa semana aí? Aquele shopping em 96, eu estava lá. Eu estava lá em 96. Eu estava em casa essa semana, quando chegou a notícia que o shopping tinha tido problema de novo. E eu fiquei olhando para aquilo. Eu falei, existem coisas que machucou pessoas no passado, e essas coisas ainda existem para machucar pessoas no presente. Presta atenção. Machucou as mesmas pessoas? Não, machucou outras. Existem estruturas que machucou pessoas no passado, e ela está machucando pessoas. Só tem um detalhe: essa pessoa que foi machucada lá não estava lá para ser machucada de novo. Porque depois que eu saí de lá, eu tentei voltar, entrar lá, e eu ouço vozes, pelo menos eu ouvi quando eu tentei entrar lá, vozes das pessoas gritando daquele dia. E aí eu não voltei mais lá. Deixa eu te falar uma coisa: existem estruturas que nos machucaram, que ela vai continuar machucando outras pessoas, mas não pode machucar mais você. Não volte mais lá. Não volte mais lá. Não volte mais lá. Não volte. Não volte mais lá. Eu quero que você entenda isso. Escute, nós estamos aqui para ser instrumento de cura e não de trauma. Eu quero quebrar hoje estruturas mentais, sofismas, fortalezas. Nós vamos quebrar estruturas. Escute, eu não programei esse final, mas Deus está me mandando fazer isso. Eu quero me levantar nessa noite profeticamente como libertador, para quebrar cadeias, sofismas e paradigmas. Eu entendo que você é escolhido em Deus, que Deus tem algo excelente para a sua vida. Eu não estou falando de coisas, mas ainda que eu não estou falando de coisas, mas coisas estão dentro. Eu quero falar sobre mentalidade, sobre estrutura. Se o seu passado não é um testemunho, ele se torna a sua prisão. Escute, quando o meu passado não é o meu testemunho, ele se torna a minha prisão. Quando é que eu sei que o meu passado é um testemunho ou uma prisão? É fácil. Quando você lembra, dói, machuca. Se dói, machuca, não é testemunho, é prisão. Mas se você olha e fala, não sinto nada, é testemunho. Não é esquecimento. Esquecimento é amnésia. É lembrar sem sentir dor. É falar, não sinto mais nada, estou sarado, estou curado. É o meu testemunho, não é a minha prisão. Se você sente dores em relação a algo, esse é o momento da gente curar. Feche teus olhos. Deixa o Espírito Santo tocar você agora. Você vai lembrar de coisas agora, mas você não vai ter dores. Você vai ser, ou se sentir dores, você vai ser curado agora. Espírito Santo, começa a trazer à nossa mente aquilo que nos machucou, ou que ainda nos machuca. Espírito Santo, por favor, ministra pessoas aqui agora. Homens, mulheres, ministra, Senhor, para que haja neste lugar libertação, para que haja neste lugar cura, para que haja neste lugar cura, Senhor, seja na vida pessoal, na vida conjugal, na infância, no passado, na criação, no abandono, no abuso sexual, na violência, na infância, quando você ouviu palavras depreciativas, que você nunca seria ninguém, as necessidades que você passou, as prisões que você esteve. Deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa Ele curar essa ferida. Deixa Ele fechar essa ferida. Fortalezas,
Fortalezas sejam quebradas agora. Limitações, paradigmas, limitações financeiras, medo, dúvida, seja quebrada agora. Agora, agora, agora. Eu declaro milagres acontecendo aqui agora. Pessoas sendo saradas, pessoas sendo libertas aqui agora, prontos para romper, para avançar. Eu declaro agora a cura, o bálsamo, o Senhor te tocando agora, o Senhor te tocando agora. Sinta Ele te tocando, sinta Ele te tocando, sinta Ele te tocando, sinta Ele te tocando, sinta Ele te tocando. Agora, Espírito Santo, agora eu libero, eu quebro cadeias, eu quebro fortalezas, fortalezas sendo quebradas aqui agora, fortalezas sendo quebradas aqui agora, fortaleza agora. Shekantara makandara, ora babala makandara bashanda.